Ok, pessoal, vamos lá? A questão diz o seguinte: no manômetro da figura, o fluido A é água, e o B é mercúrio, o fluido B é mercúrio. Pede-se qual a pressão P1, o valor dessa pressão aqui, onde são dados o peso específico do mercúrio, como sendo 136 mil newtons por metro cúbico, e o da água, H2O, de 10 mil newtons por metro cúbico. Bem, por se tratar de um manômetro, a equação manométrica pede que a gente siga um caminho de uma extremidade à outra do manômetro, seja ela indo nesse sentido ou nesse sentido aqui. No fato de que, à medida que você vai percorrendo o caminho, quando você estiver descendo dentro do seu manômetro, nós vamos somar as pressões. Essa pressão vai ser positiva. Caso você esteja subindo dentro desse caminho, a pressão vai ser negativa. Então nós vamos escolher aqui dois pontos para fazer o nosso percurso e somando ou subtraindo as pressões à medida que nós formos percorrendo esse caminho. Bem, como ele pede para se calcular a pressão 1, eu vou partir de P1. Então observe que partindo de P1 eu tenho água dentro desse reservatório, eu vou seguir esse caminho. Quando eu chegar aqui nesse trecho eu vou passar por ele descendo, então eu vou somar a pressão que está aqui nesse tubo, certo? Seguindo o nosso caminho, eu encontro o mercúrio que ele extravasa de um lado ao outro nesse tubo em U. Bem, como eu tenho mercúrio dos dois lados, observe que se você desce por esse segmento aqui, você vai somar a pressão. Quando você subir aqui, observe que essa distância daqui a aqui, ou seja, essa linha horizontal, mostra que essa quantidade do mercúrio aqui e essa quantidade do mercúrio aqui é a mesma, sendo que aqui, por eu estar subindo, eu vou subtrair. Porém, essa pressão e essa pressão são pressões absolutamente iguais, já que as cotas, as distâncias, são as mesmas. Só que de um lado você subtrai, de outro lado, de um lado você soma, do outro lado você subtrai. Quando você faz isso com coisas iguais, eles acabam se cancelando. Então, esse trecho aqui eu vou cancelar no meu cálculo, porque eu vou pegar um valor positivo e subtrair de um valor negativo, sendo que esses dois valores são iguais. Então, eles acabam se cancelando. Então, nesse tubo aqui, no caso do mercúrio, eu só vou considerar essa partezinha aqui. E essa partezinha eu vou passar por ela fazendo o quê? Subindo. Se eu estou subindo por essa quantidade do mercúrio, eu devo fazer o que com a pressão? Subtrair, certo? E aí nós vamos chegar a essa extremidade aqui, aonde eu tenho aqui o caso, a pressão atmosférica. Por se tratar de uma escala efetiva, eu vou dizer que essa pressão atmosférica equivale a 0, certo? Bem, então partindo daí, vamos seguir a nossa equaçãozinha manométrica. A nossa equação manométrica, partindo de P1, vai ser P1, ok? Seguindo o nosso caminho na horizontal, eu não tenho soma e subtração na horizontal, eu vou estar descendo aqui na vertical, descendo, então eu tenho positivo a pressão dessa coluna de água. A pressão dessa coluna de água é dada pelo peso específico da água, H2O, multiplicado por essa cota. Agora, observe que essa cota aqui, ele nos dá essa altura aqui, sendo que até aqui embaixo eu tenho 7,5 centímetros, e essa altura aqui como sendo 5 centímetros. Então, nossa cota, que é essa distância aqui, se você observar, vai ser isso, 7,5, menos isso, que é 5 centímetros. Então, quanto é que sobra para a gente aqui? Sobra 2,5 centímetros. Só que 2,5 centímetros, eu precisarei transformar isso em metros. Transformando 2,5 centímetros em metros, eu vou encontrar 0,025. Esse é o nosso valor da nossa coluna aqui de água, em metros. Tudo bem? Tá. Então, como nós cancelamos essa secção com essa, porque são iguais, um sendo uma positiva e outra negativa, sobra a nossa coluna de mercúrio aqui, que eu vou passar por ela subindo. Se eu estou subindo, eu vou subtrair. Então, eu vou ter menos a pressão dessa coluna de mercúrio. Bem, a pressão da coluna de mercúrio, eu vou pegar o peso específico do mercúrio, Hg, multiplicado por essa cota aqui. Mas, de novo, observe que essa coluna toda tem 15 centímetros. Porém, como eu estou desprezando essa, desses 15 centímetros, eu tenho que liberar quem? Os 5. Então, nós vamos observar que essa cota do mercúrio aqui é o 15 menos o 5.
Se é 15 menos 5, nós vamos ter aqui 10 centímetros. Transformando esses centímetros em metros, nós vamos encontrar 0,1. Ok? Bem, com isso nós vamos chegar à camada de fora e vou dizer que, ou seja, a superfície aqui é a pressão atmosférica, vou dizer que isso aqui tudo é igual a 0, porque ele vai se equivaler com a pressão atmosférica. Bem, resolvendo, ou seja, substituindo nossos valores, nós vamos ter, bem, a nossa incógnita, pressão 1, mais o peso específico da água, no caso é quanto? 10 mil. Substituindo aqui, então eu tenho 10 mil vezes a nossa cota de água, que é 0,025, menos o peso específico do mercúrio, 136 mil newtons por metro cúbico, então está aqui 136 mil newtons por metro cúbico, vezes a nossa cota do mercúrio, que equivale vezes 0,1. Isso tudo igual a 0. Bem, dando sequência à nossa resolução, nós temos aqui a nossa incógnita, pressão 1, mais essa multiplicação aqui, que vai dar 250, menos essa multiplicação aqui, que vai dar 13.600. Isso igual a 0. Bem, resolvendo nossa expressão de 250 menos 13.600, nós vamos ter que a pressão 1 equivale, bem, esse aqui é maior, vai ficar menos 13.350, isso tudo igual a quanto? 0. Bem, qual é a nossa variável? É a pressão 1. Então, eu vou pegar esse 13.350 que está subtraindo, passando para o outro lado da igualdade, nós vamos passá-lo positivo. Então, eu tenho que a pressão 1 vai ser igual ao 13.350 newtons por metro quadrado. Bem, mas nós podemos dar uma melhorada nessa equação, que o que se encontra por aí é que, por exemplo, o newton por metro quadrado, isso equivale a Pascal, certo? E eu posso transformar esse 13.350 em quilo, bastando dividir ele por 1000. Se você pega 13.350 e divide por 1000, você vai estar transformando ele em quilo. Isso, nessa divisão, nós vamos ter 13,35. Como você dividiu por 1000, nós vamos ter aqui o quilo. Então, nossa pressão 1 equivale a 13,35 kPa. Essa é a resposta da nossa questão, ok? Bem, espero que tenham gostado da resolução e não esqueça, inscreva-se no nosso canal, no meu canal, e deixe seu like caso eu tenha te ajudado, ok? Muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço.